O assunto é na tela da Band, a partir de agora. O assunto é, hoje recebe o excelentíssimo governador do estado, o coronel Marcos Rocha. Muito boa tarde, governador, seja bem-vindo. Boa tarde, Adilson Norato, boa tarde a toda a população que nos assiste agora nesse momento aqui na Band. Perfeito. Governador, tem muitos pontos para serem elencados aqui acerca dos trabalhos que o senhor vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos aí, mas é inevitável não falar num assunto. Essa semana foi decretado pelo presidente da República, é uma espécie de moeda de troca ou talvez uma imposição em diretrizes para que seja feito um repasse de recursos para a questão orçamentária da segurança pública. Todo mundo já tem o devido conhecimento que a responsabilidade direta constitucionalmente são dos estados. Mas parece-me que agora o ministro Lewandowski e o presidente da República entendem que eles precisam participar de forma mais direta. Falou-se num orçamento de mais de R$1 bilhão para o ano de 2025 e aí, proporcionalmente, cada estado deve receber os seus recursos. Só que tem que seguir determinadas diretrizes que muitas delas não está sendo muito bem vista por alguns governadores do Brasil. Qual a opinião do senhor sobre esse assunto? Eu também sou contrário, eu acredito que a gente tem que entender que a segurança pública de um estado, né, onde o salário dos policiais são pagos pelo estado, né, onde as operações policiais são feitas pelo estado, é o estado que tem que ter o controle de saber aonde vai conseguir investir e não servir como moeda de troca a segurança da nossa população. Então, respeito todas as autoridades, não sou de falar mal de ninguém, mas eu acredito que existe um objetivo nesse decreto. É aos poucos ir tirando o controle, né, dos governadores, né, de suas polícias, o que não é interessante para o brasileiro, não é interessante, inclusive, para a nossa sociedade de Rondônia e dos demais estados. E aí o que veio, assim, de forma muito surpresa é a questão de condicionar o repasse, que também é constitucional, né, o investimento que a federação precisa fazer na área da segurança pública, e condicionando a determinadas diretrizes. O governo do estado de Rondônia tem sido exemplo na aplicação justamente das políticas públicas em se tratando de segurança. Os números estão apontando avanços consideráveis. Então, se o caminho está sendo trilhado de uma forma coerente, por que não continuar seguindo, né, governador? Exatamente. Isso inclusive, Adilson, começou quando o governador do Rio de Janeiro, em razão de situações graves que aconteceram lá, né, ele pediu ajuda ao governo federal. O caso de pedir ajuda, né, e comparar, né, o que acontece nos demais estados com o que acontece no Rio de Janeiro, né, que tem que ser um controle, tem uma polícia bem equipada lá, não dá para considerar isso que tem que ser em todo o Brasil. Né? Então ajuda aquele estado que pediu apoio, né, de forma mais direta, mas deixa a responsabilidade da segurança com quem a população elegeu naquele estado, né? E que também, aqui no estado de Rondônia, a escolha foi da população. Então, a gente tem que respeitar isso. Né? Inclusive, no Rio de Janeiro, não precisava nem pedir ajuda. Acho que a federação já tinha que ajudar de forma espontânea, porque a situação automaticamente. É fora da curva. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando o estado do Rio Grande do Sul sofreu aquele problema lá tremendo, que morreram pessoas, né, naquela enchente, imediatamente, sem pedir para ninguém, eu, governador Marcos Rocha, junto com o povo de Rondônia, que eu represento o povo, nós mandamos ajuda para lá, né, com custos para o estado, né, para poder ajudar os nossos irmãos gaúchos. Isso é uma obrigação como ser humano. Né? E também eu não teria nenhuma obrigação política de fazer isso, mas nós fizemos. Né? E a população de Rondônia entendeu essa necessidade de dar esse apoio. Bem lembrado, então, isso é uma obrigação. A gente tem uma memória muito curta, né? Exatamente. É bom ressaltar aí esse momento que a gente chega no findar do ano. É importante também pontuar alguns pontos específicos, né? Foi magnífico o que Rondônia fez, né, voluntariamente, sem ser acionado, e demonstrou também não só a solidariedade, mas a competência daqueles homens que foram para o Rio Grande do Sul e prestaram um serviço sensacional. Nos orgulha também, governador, não só a questão solidária, mas a capacidade
técnica que nós temos com esses efetivos, especificamente Corpo de Bombeiros, entre outras corporações. Inclusive, eu mandei policiais, bombeiros e mandei também médicos, né, que salvaram vidas de crianças, de pessoas, muita gente no Rio Grande do Sul. Então, isso nos orgulha. Então, olha só, essa foi uma ação de governo de Estado. Então, a União, ela tem obrigação de fazer isso também sem que os Estados tenham que fazer algo, né, para poder falar, olha, faz isso aqui que eu te mando o dinheiro. Então, esse ponto aí eu sou extremamente contrário, né, e acho que é uma atitude que não deveria acontecer. Os recursos têm que chegar porque tem que chegar, né? Afinal de contas, a população brasileira paga imposto para isso. De quem quer o dinheiro, né, governador? É nosso mesmo. Então, dê a César o que é de César. Exatamente. É nosso. E o governador está aqui para brigar por isso. Parabéns pelo posicionamento, governador. Governador, se me permite, vamos começar a falar de saúde? Bora. Graças a Deus, a gente hoje tem notícias bem melhores para dar sobre, por exemplo, o Guajará-Mirim. Nós estamos ali com uma unidade basicamente em vias de ser entregue e, pelo que eu tenho observado e acompanhado, o senhor tem se preocupado não só em entregar a unidade física, no paralelo, a questão de equipamentos e também a humanização da unidade hospitalar vem sendo cuidada. Como é que está a situação do município, do Hospital de Guajará-Mirim, que, consequentemente, reflete no Estado? Porque muita gente vem de Guajará para ser atendido na unidade de Porto Velho. Isso, muita gente, além de vir de Guajará, vem ali do Acre também, da Bolívia, né, para poder ser atendido em Porto Velho. Com o hospital ali em Guajará, a gente vai conseguir atender a essa população que procura Porto Velho, ou seja, são 330 quilômetros a menos para poder percorrer, né? Então, a gente vai ter, quero avisar para toda a população de Guajará, olha aí, ó, iluminação de LED, olha aí as vias que a gente conseguiu asfaltar. Eu mandei 20 milhões de reais para Guajará-Mirim para poder fazer ações do Tchau Poeira. Conseguimos asfaltar, remodelar a cidade. Olha também o Corpo de Bombeiros que foi colocado em Guajará-Mirim, a melhoria da qualidade da Polícia Militar também. Olha aí toda a infraestrutura que vem acontecendo. É claro que ali em Guajará não tem nenhuma rua que é de obrigação do Estado, sabia? Todas ali são municipais ou tem a federal. Então, a gente atuou porque tem que atuar, né? Por obrigação do governador. E o hospital, quero tranquilizar a população, esse hospital, Adilson, ele ficou muitos anos parado. Muitos anos, muito antes de eu assumir, ele estava parado e não estava mais seguindo as regras, inclusive impostas, para prédios de hospitais. Então, a gente teve que, além de continuar essa construção, nós tivemos que fazer uma reforma. Então, tivemos que alterar a estrutura do hospital, que inclusive estava já velha, né? Apesar de ser novo, as pessoas podem velho. perguntar, mas a reforma não é só reformar? Não é bem assim, não é como se fosse na casa do senhor, iniciativa privada. Embora tenha o recurso, mas acaba se esbarrando na questão burocrática. Questão burocrática, então, tem que seguir então teve que haver um paralelo nesse período. É por isso que ainda não foi possível a entrega, mas agora... Não, falta 1%. Já está em vias de ser entregue. Então, porque às vezes as pessoas questionam, mas poxa, não tenho dinheiro? Tenho dinheiro, mas não é só simplesmente pegar e fazer, porque senão o senhor prevarica. E esses detalhes foram tratados de forma muito delicadas, né, para que fosse realmente feita e entregue agora como deve ser entregue nos próximos dias. Exatamente. Olha só, quando você contrata um pedreiro, alguém de obras para trabalhar na sua casa, você já teve experiência desse profissional demorar, e você está ali com dinheiro. Você quer pagar, você quer fazer as coisas acontecerem, mas o profissional ou a empresa que você contratou não cumpre. Isso na área privada. Já aconteceu contigo isso? Sim, né? Acho que com todos nós, né? Agora, na área, comigo também. Na área pública, além de tudo isso, você tem que seguir a lei de licitações. Então, você tem que ali seguir a lei, observar os parâmetros, cumprir tudo dentro da legalidade para que você não incorra em algum ato ilegal que vai prejudicar a sua vida. E ainda tem limitação de prazos, né, governador? Você precisa seguir os prazos que são devidamente regulamentados. Para poder cancelar um contrato na área pública, não é que nem na área privada. Você chega e fala assim, ó, não quero mais o seu trabalho. Na área privada e na área pública. Na área pública você tem que percorrer todo um prazo, né? E junto com os demais órgãos de controle,
para que você faça tudo dentro da lei. Aí a burocracia me faz lembrar o Zagallo. Aí o cidadão vai ter que me engolir. Por enquanto eu vou ter que ficar aqui. Mas esse caso é página virada, o governador conseguiu resolver. Ainda falando sobre saúde, que tem muita coisa que é importante a gente pontuar aqui hoje, governador. Se o senhor tiver tempo, a gente vai continuar aqui trazendo outras questões. Só completar um detalhezinho de Guajará. Guajará pode. Guajará vai ser inaugurado funcionando, tá bom? Então, a toda a população de Guajará saiba que Guajará vai estar funcionando. Não é um prédio que vai ser inaugurado, não. É um hospital não vou inaugurar prédio sem profissionais. Então, a gente vai ter que ter todos os profissionais atuando ali dentro. Esse foi o comando que eu passei, inclusive, para o Jefferson, que está atuando, né, para que a gente faça a conciliação da entrega da obra junto já com o funcionamento. Ainda falando sobre infraestrutura, Ariquemes é um outro caso que o senhor vem trabalhando já há algum tempo e está ali no radar para fazer exatamente aquilo que é necessário e que o senhor conhece por via de fato aquela região, aquela localidade. Isso, Ariquemes nós teremos ali a alta complexidade, outro comando que eu dei para o Coronel Jefferson, que é o da saúde, né, e a gente está trabalhando muito para fazer essa alta complexidade. Né? O município já faz a baixa complexidade e a média, a gente vai fazer a alta complexidade. Nós também, é bom que se saiba, a gente pensa, é só prédio, construir prédio? Não, a gente está mandando milhões de reais, né, do Estado aos municípios. Lembra, Adilson, da questão das filas para exames e cirurgias eletivas? Alguém tem falado mais nisso? Não. Por que não? Porque nós fizemos, não existe mais a fila. Então, quando aparece alguém... Não aconteceu um milagre, não, governador? É um trabalho que tem... É trabalho, é um passo a passo. Eu tenho informações de que tem cirurgias eletivas que estão sendo feitas em várias regiões do Estado. E aí, em algumas oportunidades, eu conversando com o Coronel Jefferson, e aí eu até usei um termo que ele não gostou muito. Mutirão, ele falou, nem quero pensar em usar esse termo, porque é uma política pública. Isso já está dentro da programação, da gestão do senhor, para que tenha efetivamente essas cirurgias acontecendo todos os anos. Exatamente. Olha só, o João Paulo, a gente tem vários exemplos. Quando o João Paulo enche, aí normalmente vai gente, o João Paulo está cheio. Mas a maioria dos momentos recentes, o João Paulo está com os corredores vazios, né? Inclusive as enfermarias com poucas pessoas. Porque, lembra, quando queriam e fizeram pressão que eu comprasse um hospital de campanha na época da pandemia, que era de lona, e lembra disso? Você falou de lembrar de coisas passadas, né? Lembra que na época da pandemia, vários estados compraram o hospital de lona? Cadê esse hospital? Custou, pessoal, 23 milhões, era 23 milhões para 99 leitos. Não dava nem 100 leitos. O senhor está falando de algo que era para ter sido contratado na época. Na época, que foi proposto ao senhor. Mas você lembra que eu apanhei muito e que geraram uma fake news de que eu teria comprado um hospital, queria comprar um hospital muito caro, que era o Regina Passes. Aí, lembra por quanto foi comprado? 12 milhões? 12 milhões. A metade do proposto por um que ia evaporar. Fazendo cirurgia agora. Não, e ele ia evaporar. Aquele de campanha... Aquele de campanha não ia existir. Era só para aquele período, desmontava, 23 milhões acabou e não tem legado. Exatamente. E o Regina Passes está funcionando até hoje. Então, às vezes, a gente esquece de algumas coisas. Olha quantas pessoas estão sendo atendidas no Regina Passes, que está, inclusive, fortalecendo o Hospital João Paulo II, que tem uma equipe maravilhosa, mas tem uma estrutura que não é muito boa. Então, é um passo a passo, né, que vem se seguindo. Então, as pessoas, às vezes, esquecem, muitas vezes, utilizá-lo de forma política, né, ou politiqueira, mas que, na verdade, a gente está fazendo política pública para atender a nossa população. Então, vamos ter lá em Ariquemes também alta complexidade. Vamos ter o Hospital de Guajará. Isso é um projeto a médio, longo prazo? Em que situação que está hoje as tratativas para os avanços de Ariquemes? Ariquemes deve ser para o ano que vem agora acontecer. A cobrança que eu faço, inclusive, ao Jefferson e a toda a equipe, é para que no ano que vem a gente já tenha funcionando, né, esse hospital, essa parte então de alta complexidade. Isso não é um planejamento, já é uma execução. Já vai ser uma execução para poder fazer acontecer. E a prefeita, inclusive lá de Ariquemes, está junto nisso daí conosco. Está trabalhando junto para que a gente consiga seguir em frente. E Porto Velho, né? Nós tivemos, eu ainda falei ainda agora aqui, sobre a situação da gente contratar, né, um pedreiro que não cumpre
a sua palavra ou não faz o trabalho como deveria. Nós contratamos uma empresa pela Bolsa de Valores e essa empresa não honrou o seu compromisso. O Tribunal de Contas acompanhou em todos os momentos e também nos acompanha agora, não como cobradores, mas como parceiros. E, inclusive, a gente vai comprar um hospital em Porto Velho. Só fazer um parênteses aqui que ficou meio confuso. O senhor está falando do euro. Agora do euro. Do euro. Agora do euro. Que foi para a Bolsa de Valores. Acho Isso. que quem não tem noção, acho que é o órgão mais respeitoso e com a maior credibilidade no segmento econômico-financeiro do Brasil e do mundo. Tem referência, faz comparação à Nasdaq, entre outras. Isso. E aí foi chancelado lá esse negócio, a empresa que ganhou para fazer a construção foi, inclusive, validada por esse tipo de negociação. E, infelizmente, o senhor está, então, agora dizendo para nós que o contrato teve que ser sido rompido porque a empresa não conseguiu dar continuidade. A ordem foi romper o contrato por isso. Estão me perguntando aqui, e o dinheiro que o senhor gastou com isso? Quanto foi? Quanto você acha? Nada. O governo do Estado não arcou com nenhum custo daquela obra. Porque os terrenos, a obra que foi iniciada e que não cumpriu, como era estilo BTS, tudo é feito pela própria empresa. A empresa teria que entregar algo para aí o Estado começar a receber, a fazer pagamentos. Como ela não honrou, então nós tivemos de cancelar o contrato, ela vai vender ou vai construir ou vai repassar para outra pessoa. Isso é um problema da empresa. O Estado não tem nenhuma ligação com isso. Não tem nenhuma ligação. Governador, mas aí eu vejo que assim, o senhor parece-me que sempre teve pensando meio que, olha, caso eu não tenha aquilo, eu estou trabalhando nisso. Tanto é que a contratação para cirurgias eletivas, que devem ser permanentes, que estão acontecendo, a celeridade para a entrega de Guajará-Mirim, agora a alta complexidade em Ariquemes. E também tem um outro fato que eu gostaria de entender um pouco mais. O governo, através do Detran, parece-me que também deve fazer investimentos robustos na área da saúde. O que vai ser isso? Exatamente. Eu conversei com o Sandro Rocha, nós vamos, através do Detran, que também tem interesse em cuidar das pessoas que foram lesionadas em razão de acidentes. Então, o Detran, que também tem uma boa arrecadação, vai trabalhar também para que a gente tenha uma outra unidade hospitalar. Além do hospital que a gente vai comprar, através do Detran, governo do Estado, nós vamos ter um outro hospital, que é um prédio que vai ser reformado e vai ficar excelente para atender a nossa população. Ou seja, mesmo com a ausência, mesmo com o problema que nós tivemos com a empresa que estava construindo o euro, nós vamos ter a solução já para esse ano que vem também, para atender e substituir aquela situação lá do euro. Essas são questões de realidade, não está falando de levantar recurso, de fazer uma avaliação se tem condições ou não. O Estado tem a devida condição e já começa a tomar as medidas para que, provavelmente em 2025 ou mais tardar 26, tenhamos entregue aí esse complexo de atendimento na área da saúde. Um vai ser comprado, então é de imediato, O outro é uma reforma e a gente vai ter um grande hospital atendendo a nossa população com qualidade. O senhor está conseguindo manter o Estado com saúde econômica para tudo isso? Sim, inclusive alguns tentaram falar, o governo gasta mais do que arrecada. Eu fico olhando essas coisas e pensando, como isso? Primeiro, todo recurso que um governo arrecada tem que ser aplicado para trazer benefícios diretos ou indiretos para a população. Não é verdade? Com certeza. População. Diretos, você fazendo ali o trabalho. Indiretos, quando uma empresa chega e confia, porque ali tem uma boa estrutura. Isso gera benefício para a população. O Estado e a Prefeitura, por exemplo, não são bancos para ficar guardando dinheiro. O dinheiro que chega tem que ser pensado e aplicado. Nós conseguimos, então, investir na forma correta. E não estamos, de jeito nenhum, guardando dinheiro, porque não faz sentido. Mas, governador, se o Estado gastasse mais do que arrecadasse, primeiro que o senhor estaria prevaricando, a economia estaria muito complicada e, mais do que isso, não teria uma condição de avaliação como é o termo que se dá? Triplo A? Triplo A, nós somos triplo A em capacidade de pagamento. Onde o senhor quiser pegar recursos
para investir no Estado e qualquer instituição financeira, eles estão batendo a sua porta porque sabem que Rondônia é bom pagador. Então, se tem isso, são ilações, são especulações e até de má fé. Isso. Porque não condizem nada com a realidade. Isso. O Banco Mundial, inclusive, ele nos procura porque fala que Rondônia é o único estado que não tem financiamento com eles. Né? E a gente, é claro, se você tiver um financiamento planejado para poder, sabendo que cabe no caixa, e para que você faça retorno para a população, isso não é bom? É bom. Então, por isso que os outros estados pegaram. Não estou questionando os outros estados. Só que tudo tem que ser pensado na taxa, no valor, no tempo que você usa para poder utilizar e no prazo que você vai ter. Porque quando você tem um investimento onde você vai ter, né, a vinda de outras empresas, de mais empregos, geração de capital, isso para a gente é muito bom. Acho que quebra também essa narrativa de que gasta mais do que arrecada. Recentemente, o senhor determinou que mantivéssemos a alíquota do ICMS em 17%, quando outros estados estão aumentando e não tem nada de errado, está dentro das normativas. Dentro da normativa. Só que o senhor entende que não há a necessidade de onerar o custo do cidadão, haja vista que o cidadão está produzindo e está conseguindo fazer com que a roda gire. Então, nós não teremos esse aumento dessa alíquota. É mais um indicativo de que a saúde econômica do Estado vai bem. Exatamente. Além disso, eu fico olhando esse indivíduo que falou isso, né, ele disse que aumentou o imposto agora. É mentira. É muito covardia. Eu nem sei quem, então acho que esse indivíduo não tem relevância. Eu nem estava sabendo dessa história. Pois é, não existe isso. Mas existem pessoas que escutam e pensam que é verdade. E é bom que a gente venha aqui e fala a verdade, mas não só por falar. Estão aí os dados, é só buscar os meios adequados que você vai encontrar os números específicos e vai saber exatamente como as coisas estão. Exatamente. Por exemplo, o senhor faz milagre? Porque eu sei que nós saímos de basicamente zero de exportação para quase R$1 bilhão nos últimos anos. E eu queria que o senhor destacasse para nós o que é isso. Porque a gente fala assim, o governador está em Nova York, está não sei aonde, está passeando. Conta para nós essa história, o que virou a questão da política de exportação de Rondônia quando o senhor chegou lá e agora, fechando 2024, quais são os números? Olha só, Rondônia sempre produziu. Mas quando eu assumi, houve uma pressão exterior que nós não podíamos danificar o meio ambiente e, ao mesmo tempo, a gente eu pensava, mas Rondônia vive de quê? De produção. Então, a gente começou a trabalhar para poder reduzir desmatamento e aumentar a produção. Mas, mesmo aumentando a produção, você pensa, vai vender para quem? Se os mercados brasileiros, né, já sabem de onde comprar. A gente tem que buscar e quebrar barreiras. Você tem que pensar grande para você conseguir fazer grande, não é assim? Pensa grande para poder fazer mais. Então, eu fui, né, primeiro a China, a Coreia, Estados Unidos e fui lá em Londres, inclusive levar os alunos, nossos alunos que foram fazer o intercâmbio, né, e aprender a fluência em inglês. Né? Hoje eles estão fluentes, né, no inglês. Então, lá vendendo café. E quando eu vou nesses lugares, eu vou o quê? Passear? Não. Eu levo a castanha, levo o café, levo o tambaqui, faço almoço, né, para empresários, grandes empresários, e aí eles começam a conhecer os nossos produtos. O tambaqui de Rondônia. O tambaqui de Rondônia agora é vendido aí, ó, lá para vários países de fora. Os Estados Unidos importa containers do nosso tambaqui. E o café, diamante do nosso estado, né? Os produtores ali, a agricultura familiar. Levei o café e ouvi um inglês falar assim, sabor perfeito. Aí eu escutei, falei, por favor, repete o que o senhor falou. Ele falou, sabor perfeito esse daqui. Aí um brasileiro, que é amigo dele, que deu certo lá, né, e que tem uma cafeteria, né, chamada Notes, ele colocou 30 dias do café robusta de Rondônia. Olha só, pessoal, Rondônia vendia $600 mil, Adilson Norato. $600 mil de café, de exportação do café. Hoje, só o café,
de 2022 até agora, depois que eu passei a fazer isso, foi para 136 milhões de dólares. Governador, quase um bilhão de reais. R$1 bilhão? Porque, infelizmente, o dólar está caro para dedéu. Então, chega a quase 800 milhões de reais. É perto de 1 bi. Do geral. Tem noção do que é isso? E só para uma commodity, a gente está falando só do café. Só do café. Só do café. Aí, imaginem vocês. Por que Rondônia hoje tem alto índice de empregabilidade? Isso é uma forma de gerar emprego ou não? Claro que é. Porque às vezes me perguntam, e eu tinha alguns questionamentos, olha, o que o governador vai fazer para melhorar o índice de empregabilidade? Essa é uma política completamente assertiva, tanto é que os números apontam. Nós ainda somos o estado com o maior índice de empregabilidade, correto? Sim, nós temos 2,1 só de índice de desemprego, que é assim que é medido. Então, quando você tem abaixo de 3%, nós somos pleno emprego. E Rondônia é o estado brasileiro com o menor índice de desemprego do Brasil, 2,1. O mais próximo de nós, sabe qual é? Santa Catarina, com 2,8. Então, nós estamos muito bem. E aí você vê, dá um exemplo aqui, eu sou contra você fazer o assistencialismo. Existe um momento que você tem que fazer, entregar cestas básicas, nada contra. Mas espera aí, a gente também tem que fazer com que as pessoas aprendam a pescar. Então, os programas sociais, inclusive do nosso estado, também estão ajudando a reduzir o índice de desemprego do estado. Quando você vê o programa Vencer, que a Luana Rocha está trabalhando muito bem, quando você vê o programa Mulher Protegida crescendo bem, Mamãe Cheguei, Criança Feliz, são tantos programas. O Prato Fácil, são 3 milhões e 600, mais de 3 milhões e 600 mil refeições servidas para pessoas de baixa renda. Só que tem um detalhe, nós já conhecemos pessoas que precisaram desses programas, que agora já estão trabalhando, porque também fizeram o outro programa do governo, que é o Vencer. O cidadão de bem, governador, me permita até, de repente, opinar sobre essa situação. Ele faz usufruto daquele benefício da assistência até o momento em que ele realmente precisa. E aí, quando ele consegue, né, girar a roda sozinho, ele avança e dá a vaga para outra pessoa. Para outra pessoa. Eu acho que as políticas que são implementadas, levando em consideração justamente essa questão da necessidade de cada indivíduo, né, da linha em que pode ser englobado dentro do programa, faz com que a gente tenha isso que o senhor está dizendo aqui agora, um alto índice de empregabilidade e, naturalmente, é preciso assistir também pessoas que ainda necessitam. Ainda necessitam. O senhor tem mais um tempinho? A gente pode ficar mais um pouco? Fico à vontade. Pode? Tá tranquilo o tempo? Fica tranquilo. O senhor já vendeu pra caramba, eu preciso vender alguma coisa aqui também, senão não, a gente não paga o salário aqui da galera, né? Vamos lá, segura aí que daqui a pouquinho eu volto com o governador. Tem programa habitacional do governo do estado. Salvo erro engano, pela primeira vez teremos um programa do Estado. Correto, governador? Correto. A gente está falando aqui de um programa que tem contrapartida de um percentual significativo bancado pelo Estado com recursos próprios. São 5 mil moradias, são dezenas de cidades do estado de Rondônia que serão contempladas e eu vou contar para você em detalhes daqui a pouquinho, assim como também tem vários outros assuntos.